Vamos ler aqui no telão? Marcos capítulo 2. Diz assim, vamos ler. E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. E soube-se que ele estava na casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, preste atenção nesse detalhe, vendo a fé deles, não fala dele, fala deles, dos 4 amigos dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que esse homem está falando essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Isso aqui é lindo, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A minha Bíblia diz assim, jamais vimos coisas assim. Vamos dizer juntos? Jamais vimos coisas assim. Só vocês. Jamais vimos coisas. Só os homens. Jamais. Só as mulheres. Jamais. Toda a igreja junto para gravar. Jamais vimos coisas assim. Eu quero pregar só sobre isso aqui hoje. Jesus, querido, ele fez um milagre tão grande naquele dia que um paralítico voltou a andar. Todos que estavam naquela casa, que era uma multidão, todos eles disseram uma só coisa: jamais vimos coisas assim. Já pensou, querido? Hoje eu quero te ensinar um pouquinho aqui. O que a gente tem que fazer para voltar a ver os milagres de Jesus nas nossas vidas? Só para gravar, não vou fazer mais, só uma vez. Pergunta para o irmão, qual foi a última vez que você viu um milagre de Jesus? Você sabia que tem gente que serve a Jesus há muito tempo e nunca viu um milagre? Nunca viu Deus fazer grandes coisas? Querido, eu tenho uma palavra para você. O mesmo Deus que curou esse paralítico, diz a Bíblia em Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que Ele fez milagre no passado, está fazendo milagre hoje e vai continuar fazendo até a volta dEle aqui na terra. Eu já vi alguns milagres que Jesus fez. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2008. Aí nós tínhamos uma vizinha lá, ela bateu na porta e falou: pastor Wallace, a minha mãe está com câncer em estado terminal. A gente está voltando lá de Barretos e o médico já desenganou ela. O senhor poderia orar com a gente? Aí foi eu e a Flávia, isso foi lá na rua Alamedas das Sucupiras. Sucupiras, né, Flávia? Sucupiras. Chegamos lá, uma senhora de mais ou menos 70 e poucos anos, fraquinha.
Eu levei o óleo no bolso. Quando eu cheguei na casa dela, estava fraquinha. Eu falei, irmã, você crê que Jesus pode curar? Falou, pastor, eu creio. Aí eu li Isaías 53, que fala que o Senhor levou sobre si todas as dores e todas as nossas enfermidades. E ela ajoelhou na nossa frente, nós oramos com ela. Ela mesmo de joelho, ela começou a chorar. Quando acabamos de orar, aquela mulher falou, pastor, eu senti algo diferente aqui hoje. Terminamos de orar, querido, o tempo passou, até esquecemos. A filha dela nos procurou depois que eles voltaram de Barretos. Aí os médicos falaram para eles, o que aconteceu eu não sei, mas o tumor que estava aqui não tem mais. Só há uma explicação, Jesus fez um milagre na vida dela. Jamais vimos coisas assim. Jamais. E hoje, querido, Deus também quer fazer um milagre tão grande na sua vida, que você vai dizer essas palavras também. Jesus quer salvar a tua família, Jesus quer abrir essa porta, Jesus quer te usar de uma maneira extraordinária. Eu mesmo, querido, eu sou um milagre de Deus. Por quê? Eu tenho dificuldade para falar. Eu sou tímido. Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério, falou que eu ia ser pregador, teve gente lá na nossa igreja, uma mulher, não vou citar nome, porque o culto é gravado. Ela falou com alguém, e alguém chegou para mim e disse, Wallace, a fulana, quando o pregador disse que você ia ser pastor, ela morreu de rir. Ela falou que você não tem perfil de pastor. Onde é que pode o Wallace ser pregador? E hoje, querido, não porque eu sou bom, não, porque eu estou falho e tenho defeitos como todo mundo, mas Deus fez a promessa, eu virei pregador, virei pastor. Hoje, se ela me vê, ela pode dizer, jamais vi coisa assim, jamais vi um gago ser pregador, porque quando Deus, meu filho, faz a promessa, Ele cumpre. Você quer, a partir de hoje, ver milagres na tua vida? Quer mesmo? Então eu vou te ensinar alguns passos aqui no texto. Para esse milagre acontecer, foi necessário algumas coisas. Primeiro, preste atenção agora. Havia um paralítico no texto. O paralítico conseguia ir até Jesus? Não, gente. O homem não anda. Mas para o paralítico ir lá, o que teve que ter? 4 pessoas com fé para levar o paralítico até Jesus. Sabe por que hoje a gente não vê tantos milagres? Porque está faltando esses 4 homens aqui na igreja. Meu irmão, como que o paralítico vai vir até a igreja se não tem quem leva? Como que Deus vai fazer milagre se a gente não está fazendo nem a nossa parte? A igreja tem que entender que as pessoas lá fora, aqueles que não têm Jesus ainda, eles são paralíticos espiritualmente falando. Eles não andam, eles não conseguem ter força. E qual que é o papel nosso, da igreja? É chegar perto deles e falar, querido, eu sei que você está passando luta, mas eu tenho um remédio para você, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te levar lá na igreja, porque o Deus a quem eu sirvo pode fazer você andar novamente. Mas a gente não quer fazer isso, irmão. Sabe por quê? Trazer o paralítico para a igreja dá trabalho. Dá trabalho. Você sabe como que eles levaram esse paralítico, meu irmão? Numa cama. 4 pessoas levando o paralítico. Dá trabalho. Para o milagre acontecer, dá trabalho. E outra coisa, irmão, não basta apenas convidar o paralítico. Você tem que ter perseverança. Porque diz a Bíblia que quando eles chegaram na casa, a casa estava entupida, não tinha como entrar na porta, não tinha como entrar na janela. Se fosse muitos que eu conheço, iriam falar assim, vamos supor que o paralítico é Zé, o nome dele é Zé. O Zé, eu já fiz a minha parte.
Agora não tem mais como, ó, tá cheio de gente aqui, agora você se vira. Não é assim não, meu irmão. O paralítico precisa de alguém que o leve. Você sabe por que você está firme com Deus hoje? Porque teve alguém que te carregou. Sabe por que eu sou pastor hoje, sou crente hoje? Porque teve alguém que me carregou, que teve paciência comigo. Às vezes eu pensava em parar, ia lá, batia um papo, me fortalecia. Agora a igreja não quer isso mais. A gente acha que ser cristão é vir para a igreja só, participar do culto, carregar uma Bíblia, cantar, pregar, fazer parte do ministério. Ô meu irmão, isso não é servir a Jesus só não. A ordem que Jesus quer e deu para todo mundo é ide e pregai o evangelho, ide e fazei discípulos. A partir do momento que a gente começar a trazer os paralíticos espirituais para a igreja, a gente vai começar a ver milagres na nossa vida e vai começar a ver milagres aqui na igreja. Olha, meu irmão, eu queria que você fizesse um voto com Deus, só você e Deus. Fala, Senhor, a partir de hoje eu quero fazer um compromisso contigo. Eu quero me esforçar para trazer alguém para a igreja. Até nesse culto do amigo aí, irmão, é a terceira vez que eu faço, tem gente que não trouxe um. Ah, pastor, mas o paralítico não vem. Eu sei que não vem, mas você pelo menos chamou. Tem gente que pega o convite e faz assim, ó, botou na Bíblia, fechou. Nem para dar, nem para entregar, meu irmão. Como é que Deus vai fazer milagre? Esse povo só afirmou assim, ó, jamais vimos coisas assim, porque 4 pessoas tiveram fé para trazer o paralítico aqui na igreja. Levanta a mão direita, deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Que a partir de hoje, Deus coloque no seu coração um fogo evangelístico, que você seja despertado para trazer as pessoas aqui na igreja, porque lá fora tem muitas pessoas precisando de Jesus, e Deus quer usar você. Aplauda o nome do Senhor. Ó, eu poderia falar aqui hoje, só no paralítico, só nos 4 amigos aqui. Mas eu não vou falar porque o tempo é curto. Mas o milagre aconteceu por causa deles. Tá bom? Agora eu quero falar de uma segunda coisa aqui. Nesse texto, havia 2 classes de pessoas, que se dependesse deles, não ia ter milagre. Primeira classe, a multidão. Fala comigo, multidão. A segunda classe, escribas e fariseus. Fala, escribas e fariseus. Se dependesse dessas 2 classes, nunca ia ter milagre. A multidão, irmãos, representa aquele grupo de pessoa que está atrás do movimento. Eles não querem Jesus. Eles querem o que Jesus pode fazer. Se você ler a Bíblia, a história de Cristo, sempre vai estar assim, ó. E uma multidão seguia Jesus. E Jesus estava com uma multidão. Aí eu te pergunto, ninguém recebe milagre no meio da multidão. O único milagre que Jesus fez na multidão foi o milagre da multiplicação dos pães. E mesmo assim, depois Jesus deu uma chibatada neles, que Jesus disse, vocês vieram aqui não por causa de mim, vocês vieram aqui por causa do pão que eu posso multiplicar. Você sabe qual que é um dos problemas da igreja hoje? Nós estamos cheios de comedores de pães e peixe. O que o pastor pregou domingo? Não sei não. Eu fui lá para receber a benção. Fui lá para comer o pão, para comer o peixe. Olha, querido. No Evangelho de João 6, na multiplicação dos pães, Jesus, depois que alimentou a multidão, Jesus deu uma palavra dura, olha para mim, dura, mas dura, a multidão foi toda embora.
Só ficou os discípulos. Sabe o que eu gosto em Jesus ali? Só abrindo um parênteses. Jesus não mudou o seu discurso porque o povo foi embora. Jesus era o cara. A gente que é pregador, não. A gente, de vez em quando, a gente dá uma maciada. Jesus não, meu. Gostou, gostou. Não gostou? A porta da rua é a serventia da casa. Só ficou os 12. E sabe o que Jesus disse? Vocês não estão satisfeitos, não? Pode ir embora. Aí Pedro fala aquela frase que todo mundo sabe. Senhor, para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aqui eu aprendi outra lição, meu irmão. Aqui eu aprendi outra lição. Quem está na multidão não aguenta pancada e não aguenta o arroxo. Mas discípulo de verdade, pode vir bronca, pode vir crise, mas ele continua aos pés de Jesus. Porque ele sabe que aos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Agora tem um segundo grupo também, que não vê milagre, não participa. É os escribas e os fariseus. Sabe que grupo é esse? É o grupo que acha que sabe demais. É aquele grupo que está na igreja há muito tempo e quer controlar Jesus. Meu irmão, todo milagre que Jesus fazia, esses escribas e fariseus ficavam questionando. Ficavam observando Jesus. Olha, meu irmão, sabe por que tem gente aqui que às vezes não vê milagre? Porque ele fica reparando demais, ele fica querendo achar um erro, fica querendo achar algo errado. Olha, meu irmão, Jesus, nós não estamos aqui para julgar Jesus, não. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E o seu conhecimento bíblico não é para criticar, o seu conhecimento bíblico é para fazer você amar mais as pessoas, é para fazer você respeitar mais as pessoas. Tem pessoas, querido, que quanto mais ele conhece a Bíblia, mais crítico ele fica. Pelo amor de Deus, meu irmão, o nosso conhecimento bíblico é para te deixar mais humano. A Bíblia diz assim: vós que sois fortes na fé, vós que sois espirituais, olha o que a Bíblia diz: tolerai os fracos. Ou seja, o forte na fé tem que ter paciência com o fraco. O forte na fé tem que ajudar o fraco. A igreja não. Os fortões hoje na fé, a gente quer condenar, a gente quer julgar, a gente quer colocar uma pedra no caminho. Meu irmão, quanto mais forte na fé você for, quanto mais Deus você conhecer, mais ajudador você tem que ser na fé. Você quer ver uma prova quando alguém teve um encontro com Deus? Quer ouvir? Sim, Isaías capítulo 6. Isaías, ele fala assim, ó: eu vi o Senhor. Ele teve uma experiência com Deus. Quando ele viu Deus, ele fala assim, ó: ai de mim, que sou pecador. Você quer ver alguém que teve uma experiência com Deus? Ele diz assim: ai de mim. Ele não fala assim: ai dele, ai do fulano. Ó, todas as pessoas, escute isso aqui, que levam o evangelho com o dedo em riste, não tem nada de Deus. Nada. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais humano eu me torno. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu quero ser um agente de Deus na vida do meu irmão. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais ajudador eu tenho que ser. Então, se nós fizermos parte dos fariseus, a gente não vai ver milagre. Terceira classe aqui, são só 4, eu vou encerrar. Para a gente ver grandes milagres, põe aqui para mim no versículo, vai voltando aí no 11.
Espera aí. Volta. Mais um. Volta. 9. Põe. 8. 7. 6. 5. Deixa eu achar aqui. Marcos 2, capítulo 11. Quando ele chama ele de filho. Vamos caçar aqui. Marcos 2, 5. O 5. Para você ver milagres na sua vida, a gente tem que entender, meu irmão, o coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O paralítico foi levado até Jesus para quê? Para voltar a andar, não é? O que esses 4 homens queriam e o paralítico? Que quando eles chegassem na presença de Cristo, Jesus falasse assim, ó, anda, levanta e anda. Era ou não é? Esse é o nosso desejo. Senhor, eu estou vindo aqui na igreja, eu quero que o Senhor salve o meu marido, eu quero que o Senhor salve o meu filho, eu quero que o Senhor me abençoe. Esse é o nosso desejo. Mas a gente tem que aprender algo. Escute isso aqui. Antes das suas prioridades, Jesus tem as prioridades dele. E as prioridades de Jesus são mais importantes do que a nossa. E eu quero que você entenda agora. Antes do milagre acontecer, olha o que Jesus queria ensinar para ele. Primeiro, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho. Se Jesus está chamando ele de filho, porque Jesus é pai. Eu quero que você aprenda uma coisa, querido. Antes de Jesus fazer o que você quer, Ele quer que você primeiro entenda que você tem que ser um filho de Deus. E lá em Efésios 5, diz assim, ó, imitai a Deus, porque vocês são filhos de Deus. Antes de você receber o milagre, Jesus quer que você seja filho. Existe diferença de filho de Deus para criatura de Deus. Tem pessoas, querido, que não quer ser filho. Ele quer ser um frequentador. Eu não, meu irmão. Se Deus é pai, eu quero ser filho. Então, antes do milagre, assuma a tua postura de filho. Segunda coisa, olha o que Jesus fez, ó. Perdoados estão os teus. Antes de Jesus fazer o milagre na perna, Jesus queria fazer um milagre no coração. Antes do milagre acontecer de fora, Jesus queria curar o interior. Querido, eu vou falar algo aqui, talvez você não goste. Mas é uma realidade, querido. Jesus não está tão preocupado com o nosso exterior somente. Jesus está preocupado em mudar aqui primeiro, aqui, ó, o coração. O nosso problema é querer que Jesus só cure do lado de fora e não cure o coração. Mais importante que fazer você andar, Jesus quer curar teu coração. Sabe por quê, meu irmão? O que adianta Ele curar suas pernas se o teu coração não está purificado? Você vai caminhar com as duas pernas para o inferno. Aí Jesus, como Ele é sábio, antes de fazer o milagre, Ele quer perdoar teus pecados, Ele quer curar teu coração, quer curar tua alma. Tem hora que a gente ora errado. Senhor, faz um milagre lá. Não é isso não, Senhor. Faz um milagre em mim, como diz a música do Regis Danese. Faz um milagre em mim, porque se Ele mudar você, tudo que está à sua volta muda. Para a gente ver grandes milagres, a gente vai ter que deixar Jesus primeiro tratar em áreas que a gente não gostaria que Ele tratasse. Meu filho, não adianta você querer esconder de Deus. Em Provérbios, Salmos 32, ele fala assim,
enquanto eu encobri os meus pecados, a minha carne envelheceu. Mas quando eu confessei os meus pecados, a minha alma reviveu. Quando você encobre pecado, você envelhece. Querido, não adianta querer esconder pecado para Deus, não adianta. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do teu líder, você pode esconder do teu marido, você pode esconder dos teus pais, mas tem um Deus que enxerga todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Não adianta você lutar para que Deus cure a sua paralisia, se tem alguma coisa escondida na tua vida, não adianta, meu irmão. Tem hora que a gente tem que entrar na presença de Deus e falar: Senhor, sonda a minha vida, olha o que dentro de mim está errado. Só Jesus, irmãos, tem esse poder. De vez em quando, querido, eu faço essa oração com Deus. Eu tranco no quarto e falo: Senhor, me mostra, me lembra de algum pecado que eu fiz e até hoje não confessei. Me lembra de algum pecado que eu fiz e não me arrependi. Porque pecado, irmãos, ele tem nome. Não adianta você falar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Dá nome para eles. Senhor, hoje eu falei um palavrão. Senhor, hoje eu pensei bobagem. Senhor, hoje eu xinguei. Senhor, hoje... Fala. Não adianta. Se você é namorado e faz bobagem, é pecado. Se você é casado e cobiça outro, é pecado. Não adianta, meu irmão, brincar com a palavra de Deus. Antes do milagre acontecer, Jesus teve que perdoar os pecados. Mas o que eu gosto é em Isaías capítulo 1, versículo 18, que o próprio Deus fala assim, ó: vinde e arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve, ainda que sejam como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a lã. Confessa teu pecado, querido, porque Deus tem milagre para realizar na tua vida. Confessa teu pecado, porque o Deus a quem nós servimos, Ele quer te dar graça para perdoar. Aplauda o nome do Senhor. Vem cá, Carlinhos. E eu vou concluir dizendo, para você ver o que você nunca viu. Jesus chega para aquele paralítico que está naquela cama. E Jesus, ele fala o seguinte: toma o teu leito e anda. Querido, preste atenção aqui. Você imagina um culto acontecendo aqui, ó. Eu pregando, vocês de olho em mim. De repente, um buraco se abre aqui no teto. Todo mundo tira os olhos de mim, tira os olhos de Cristo aqui, e começa a ver aquele buraco. Aqueles homens lá em cima, descendo uma corda. Você já imaginou a vergonha desse homem que estava na cama? Todo mundo vendo a vergonha dele, todo mundo vendo a humilhação dele. Você imagina os críticos? Que falta de respeito. Estragou a casa. Jesus vai dar uma bronca nele, quer ver? Ele parou o culto, Jesus vai dar uma bronca. E aquele silêncio, meu irmão, a maca desce. Aquele homem envergonhado. Jesus, sem olhar para os críticos, depois de perdoar os pecados dele, diz: filho, pega a tua cama, levanta e anda. Parece uma coisa fácil, né? Mas ele poderia falar: Senhor, mas peraí, como é que eu vou andar? Eu nunca andei, eu sou paralítico, não é uma ordem louca.
Uma ordem esquisita. Porque, querido, sempre quando Deus quer fazer um milagre, Ele vai te dar uma ordem que parece loucura. Jesus não vai te dar uma coisa fácil. Eu sei que tem gente aqui que Jesus está pedindo algumas coisas para ele, e ele está falando, Senhor, mas não tem como. O milagre aconteceu. Deixa eu deitar aqui, que eu estou um pouquinho velho, mas vai dar. Vamos supor que eu sou paralítico. Quando Jesus fala assim, levanta! A única coisa que Jesus queria é que ele tentasse. Eu nunca andei, mas vamos! E todo mundo olhando, gente. Que vergonha. Igual vocês estão para mim, que vergonha eu aqui. Todo mundo olhando e aquele homem fazendo força. Mas quando ele tenta, alguma coisa começa a acontecer. Os nervos dele vão estendendo. Aí ele, todo mundo olhando. Aí deu cãibra aqui. Levantou. Aí vai. Foi curado. Foi curado. Meu irmão, porque a única coisa que Jesus quer é que você tente. Ele quer que você se esforce. Irmão, perdoe. Mas Senhor, a minha vontade é desganar. Tenta perdoar. Irmão, frequenta a minha igreja. Não saia da minha casa. Mas Senhor, eu estou no desânimo. Mas tenta. Vem. Jesus está falando com alguém aqui. Tenta. Faz a tua parte, querido. Eu não posso te dizer a hora e nem quando, mas vai chegar um momento que você vai levantar, um milagre vai acontecer sem você ver. E o que eu gosto em Jesus, aquela maca, olha para mim, a maca está no chão. Aí quando ele vai embora, Jesus, opa, leva a maca. Senhor, eu estou em cima dessa maca aí a vida inteira. A minha vontade é de chutar ela. Não, Senhor. Você vai levar a tua maca. Por quê, Senhor? Porque durante muito tempo era a maca que te carregava. A partir de hoje, é você que vai carregar a tua maca. Porque quando você obedece a Cristo, aquilo que te carregava, a partir de hoje é você que vai carregar. Aquele problema às vezes nem vai ser resolvido na hora, mas é você que vai levar teus problemas a partir de hoje. Não é os teus problemas que vai te levar, é você que vai levar os problemas. E eu quero terminar dizendo o seguinte: todos viram aquele homem descendo na maca envergonhado. Mas todos tiveram que vê-lo carregando a maca, dizendo, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Rapaz, o que aconteceu? Fui curado. Vai chegar um dia, meu irmão. Hoje todos podem ver a sua luta. Hoje todos podem até zoar da situação que você está vivendo hoje. Mas continua fiel a Cristo, que vai chegar um dia que você vai dizer, dá licença, dá licença, dá licença. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, eu voltei a andar, Jesus abriu a porta, Jesus salvou, Jesus curou, e todos vão ter que dizer, jamais vimos coisas assim, jamais vimos coisas assim, levanta a mão direita, jamais vimos coisas assim. O que Deus vai fazer na tua vida é tão extraordinário, que as pessoas vão reconhecer que Deus é Deus na tua vida, o nome dele vai ser exaltado e glorificado. Aplauda o nome do Senhor. Eu não posso terminar esse culto sem orar por você. Você quer ver milagres a partir de hoje? Aprenda com esses 4 homens. Eu quero trazer os paralíticos até Cristo. Eu quero trazer os meus problemas até Cristo. Não seja como a multidão e como os escribas, que só está perto de Jesus para pegar alguma coisa. Não. E entenda que as prioridades de Jesus vêm na frente.
Antes de você voltar a andar, Ele quer que você entenda que você é filho e que os seus pecados têm que ser confessados. E quando Jesus der uma ordem, mesmo que pareça impossível, obedeça, porque um dia você vai sair carregando esse problema que hoje te aflige. Vamos cantar um louvor. E se Deus falou contigo, vem até esse altar que eu quero orar por você. Vem aqui, vamos cantar. Vem aqui. Mestre, eu preciso de um milagre. Vem aqui nesse altar. Transforme a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha Vem aqui nesse altar, vem cá. tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Vem aqui nesse altar. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo Querido, chega pertinho desse altar, vem cá. Eu preciso tanto de